Tem novidade importante também no Vasco, com um bom negócio feito pelo presidente Pedrinho. Tem ainda novidades do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação diz respeito ao Vasco, ou a ex-parceira do Vasco, a 777. A empresa de advocacia que defendia a 777 na ação judicial contra o Vasco anunciou que se demitiu. Ela não vai mais prestar serviços para a 777, tudo por causa de uma dívida de 1.800.000 que a 777 tem com esse escritório de advocacia, só para vocês entenderem como é que andam as coisas na ex-parceira vascaína. Quero contar agora que Brian Rodrigues, especulado no Vasco, não foi relacionado pelo América do México para a partida desse final de semana no campeonato local contra o Santos Laguna, mais um indício de que ele pode mesmo estar de saída. Hora de falar sobre bom negócio no Vasco da Gama. O presidente Pedrinho está acertando os últimos detalhes do empréstimo do lateral esquerdo Leandrinho para o Al-Shabaab da Arábia Saudita. Operação de $500 mil pelo empréstimo, e aqui é a parte mais importante. E o perdão de uma dívida de $1 milhão pela compra do Paulinho. Só para lembrar que o Vasco, na época da 777, comprou o Paulinho, não pagou, e essa dívida poderia se transformar em breve numa punição da FIFA, por exemplo, um transfer ban. Aquela punição que te impede de contratar jogadores. Então, além de receber $500 mil pelo empréstimo do Leandrinho, o Vasco ainda se livra dessa dívida e de uma possível punição imposta pela FIFA. O Vasco ainda tirou do contrato com o Shabab a obrigação de compra por $3,5 milhões. Cruz Maltino entende que ele pode se valorizar por lá e chegar a valer uma cifra superior a essa. Não há nem sequer uma opção de compra no contrato entre o Shabab e o Vasco. Vai depender muito do desempenho do Leandrinho, e o Vasco considera que o lateral esquerdo é dos mais promissores. Mas diante da dificuldade financeira e dessa proposta boa, o negócio acabou sendo concretizado. Com esses termos, acho o negócio interessante. E você já usa o espaço para comentário, deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Vasco e uma tentativa frustrada de contratação, mais uma, agora na Premier League. O Pedrosa, que cobre o Vasco, contou que o clube passou semanas negociando em sigilo com Ramon Sosa, atacante argentino que se destacou no Talleres e foi negociado com o Nottingham Forest. Por lá ele não tem conseguido destaque, não se tornou peça importante, e a saída dele nem parece ser algo mais complicado, mas mesmo depois de procurado por Vasco, Boca Juniors e Cruz Azul, o Sosa decidiu permanecer na Europa. Ele não pretende voltar ao futebol da América do Sul. A ideia é se provar no exterior. Diante desse cenário, dá para descartar qualquer tipo de negociação, por mais que o Vasco tenha insistido bastante nas últimas semanas. Só para completar o noticiário Cruz Maltino, mais atletas de saída. Serginho recebeu proposta de um time da segunda divisão turca, trata-se do Fatih Karagümrük, imagino que seja assim que se pronuncie, negociação praticamente sacramentada para que ele saia sem deixar qualquer receita para o Vasco. A ideia do Cruz Maltino é negociar cerca de 9 atletas para diminuir sua folha salarial e ter grana para fazer novos investimentos. Outro que poderia ter saído foi Zé Gabriel. O Criciúma fez uma consulta, mas se assustou com as cifras pagas pelo Vasco ao volante. Bora falar agora sobre Verratti, que desabafou depois da primeira vitória do Vasco no Campeonato Carioca. Você lembra, né? Nos 3 primeiros jogos o Vasco poupou titulares. E a estreia dos time principal aconteceu nessa quinta-feira, vitória por 2-0 contra o Madureira. Um gol do Verratti, outro gol do Paulinho. Depois da partida, o Verratti foi perguntado sobre todas as especulações a respeito do seu futuro, e ele se mostrou muito incomodado com a notícia de que ele quer ganhar R$1 milhão por mês, informação que havia sido trazida pelo pessoal do GE. Abre aspas para o argentino: falaram que eu pedi um salário que é mentira, também disseram que eu não iria voltar. Acho que mereço respeito, até porque sempre honrei e respeitei essa camisa, e vai ser assim até o último momento. Não gostei do que se falou e cabe às pessoas não acreditarem, mas eu fico aqui e fico até que me mandem embora, fecha aspas. Gosto demais do Verratti, acho que a participação e presença dele no Vasco é super importante, mas foi o Verratti e seu empresário que permitiram todas essas especulações a partir do momento em que ele passou a batalhar por um aumento salarial. Só para completar, o Vasco agora tem 6 pontos depois de 4 rodadas, foram 3 empates com o time reserva e a vitória do time principal.
Tamo juntos, vamos fazer esse vídeo aqui ser muito legal nesse domingão de Vasco e Portuguesa. Falei sobre o campeonato estadual, que eles mesmos desvalorizam. Não há premiação, ponto 1. Não há premiação, qual é a motivação pro time entrar em campo, brigar por posições? Não tem. Você levanta o troféu e legal, é o título, campeão carioca, ok, mas e aí? Até mesmo o campeão da Taça Guanabara é uma coisa xoxa. Fim das 11 rodadas, quem foi o primeiro colocado? Vasco. Campeão da Taça Guanabara, legal. Eu sou da época, e não tem muito tempo isso, mas que é da geração da década de 70, né? Você tinha Taça Guanabara e Taça Rio, primeiro e segundo turnos. Campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. Em algumas competições foram campeão do primeiro turno, do segundo, e o time que somou mais pontos fazia um triangular. Foi assim em 88, por exemplo, no gol do Cocada. Vasco, Flamengo e Bangu. E aí? Aí, campeão da Taça Guanabara, porra, legal, volta olímpica, aí os jornais mostravam o pôster, a zoeira no colégio, pô, Vasco campeão da Taça Guanabara, ganhou do Flamengo, pô, bateu o Fluminense, ganhou do Botafogo, ou então era campeão da Taça Rio, pô, tô na final do campeonato estadual. Hoje, fim das 11 rodadas, quem tem primeiro? Fulano, segundo Beltrano, terceiro Ciclano, e o quarto outro ali, pronto. Vamos fazer semifinal. Legal, 2 jogos, vantagem, jogar pelo mesmo número de pontos, né, empate em pontos ganhos, saldo de gols, pra classificar pra final, aí não tem mais vantagem nenhuma. É isso. Ah, não. Pô, se você for campeão, além do título de campeão estadual, né? Que é importantíssimo, óbvio, você ganha 10 milhões de reais em premiação. Não tem nada. É um campeonato que a própria federação desvaloriza. Ontem eu estava lendo um relato do presidente Heraldo Leite, da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, a ACERJ, a qual eu pertenço, aliás, há 25 anos, e ele dizendo que no jogo Portuguesa e Fluminense, uma parte da área da imprensa foi retirada pela diretoria da Portuguesa para virar um camarote, um espaço lounge para convidados com festa. Ou seja, em Bacaxá, no jogo do Vasco, Boa Vista e Vasco, também teve problema. As cabines foram reduzidas. E a federação está andando para isso. Nós que levamos a informação para você, torcedor, que vamos ao estádio, ficamos à mercê de A, B ou C. Daqueles políticos que querem fazer política com o campeonato. E o futebol é isso. São Januário é um estádio que vai passar por uma reforma, tem um número de cabines bem razoável, mas num jogo grande, por exemplo, não atende. Salvo engano, embaixo, o Vasco tem 2 andares de cabines. Se você já olhou de frente a arquibancada, você vê que embaixo ele é até maior, tem uma extensão para os 2 lados. Ali são 10 cabines, né, 5 para cada lado. E eu acho que no meio ali você tem em torno de 8 cabines. Então a gente tá falando de 18 embaixo. Em cima mais 8. Então são 26 cabines. Acho que é por aí. O Vasco tem 26, entre 25 e 30 cabines. Óbvio que uma cabine dupla, é utilizada pela TV Globo, outra pelo Sport TV, outra pela Vasco TV. Então, se são 26, a gente tá falando de 20 para muitas rádios. TVs, né, pessoal de imagem também que filma o jogo, que passa depois de melhores momentos, tipo SBT, Record, enfim, ficam todos, ESPN, ficam numa cabine só. Mas o que eu quero dizer, o Vasco, mesmo com a sua limitação de espaço, ela não retira para dar para ninguém na cabine. Por que os outros estádios estão fazendo? É o que eu digo lá atrás, é o campeonato sendo desvalorizado. Mas hoje nós vamos encontrar os titulares, né? Só lembrando a você que eu tô voltando de viagem, então não narro esse jogo, tá? Mas a partir da próxima rodada volta a narração normalmente aqui no nosso canal. E hoje é dia de acompanhar de perto, né? Você que vai acompanhar esse jogo. Tietê, jogando em casa, né? O Lucas Oliveira, o Lucas Freitas, as novidades do Vasco para essa temporada, o Paulinho, que fez o gol na estreia, o Jair, todos esses como titulares, o Fábio Carille, né? De perto. Eu acho que são, assim, ingredientes que fazem a diferença num jogo como esse. Payet, Coutinho, jogadores que você espera mais. Porque se eu perguntar pra você, torcedor, de quem você espera o melhor desempenho nessa temporada? Coutinho? Ficou devendo no ano passado, teve momentos. Para o valor que é pago pelo Coutinho, foi pouco. Mas ele teve uma boa atuação no duelo contra o Atlético Mineiro, na semifinal da Copa do Brasil, lá e cá. Foi bem contra o Flamengo, quando ele entra no jogo. Mas assim, quantos jogos ele teve? Contra o Palmeiras também lá em Brasília ele foi bem. Pouco, né? 4, 5, 6 jogos, você vai dizer assim, que ele jogou no nível Coutinho, ou perto de. Mas ele não fez pré-temporada. Bom, esse ano ele fez, então é isso que a gente espera. Porque quando você espera alguma coisa de um jogador, você sabe que ele pode te entregar. Que é o caso do Coutinho, que se dedica muito, treina bastante, e o passado dele mostra. O problema é quando você quer depositar a esperança num jogador que você sabe que não vai entregar. Você apenas está depositando esperança. Pô, por favor, cara, rende alguma coisa aí, cara, pra justificar a tua chegada, a tua contratação. Não é o caso do Coutinho, não é o caso do Payet. Esses jogadores são diferenciados. Esses caras pegam na bola e falam assim, cara, vai sair alguma coisa ali, deixa eu ver. Vai sair uma jogada inventiva ali na cabeça do cara, o cara vai dar um drible desconcertante, vai deixar o atacante na cara do gol, vai fazer uma ultrapassagem pro lateral, vai dar uma bola de 3 dedos, vai meter uma letra no calcanhar, um chute fora da área, uma falta. Ele vai decidir um jogo, porque são jogadores diferenciados. Agora, no esquema tático montado pelo Carille, esses diferenciados têm cada vez mais liberdade. O meio-campo povoado, que foi ótimo acompanhar isso na estreia dos titulares contra o Madureira, com esse meio-campo povoado e técnico, privilegiou quem sabe jogar. Coutinho, espero que o Alex Teixeira vá bem também no ataque, o Payet quando entrou, porque esses caras ficam mais soltos. E o Verratti pouco tocou na bola. Você vê, mas isso é bom? É. O Verratti tem que ser aquele cara para tocar uma vez na bola, 2, 3, poucas vezes. Se você pegar uma minutagem do Verratti, ele não pode chegar a 1 minuto e tocar na bola. Que isso, Fábio? Pegou, tocou, chutou, cabeceou, finalizou. Ele tem que ser o finalizador. Ele, claro, vem na defesa, ajuda na bola aérea e tal, mas quando ele começa a vir no meio campo, disputa a bola, briga, tromba, faz pivô, meu irmão,
Alguma coisa está errada. Não é não fazer, mas é fazer sempre. Que era o caso até o ano passado. O Verratti era aquele desafogo. Estica a bola no Verratti, ele briga, segura, tromba, cai, o tempo todo. Agora não. Pelo menos no primeiro jogo, o que eu vi foi um Vasco construindo, com a posse de bola, saindo pelos lados, triangulação do lado do campo, ultrapassagem dos laterais. Óbvio que tem muito a evoluir, mas esses sinais foram muito claros para mim. Torcedor, um grande abraço, um ótimo domingo para nós. Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama. Informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal, ativando o sininho de notificação. Muito importante sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração sempre pra mais. Até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.